Olá, meu nome é Soraya, sou professora e pertenço à diretoria de ensino da região de Americana. Vim aqui hoje para ajudá-los na realização da resolução das questões da avaliação de aprendizagem e processo do primeiro bimestre. Hoje, iremos começar pelas questões de língua portuguesa. Vamos lá? Questão 1. Escrita de quadrinha conhecida. O que será necessário fazer nessa questão? Escrita de uma quadrinha conhecida. Eu vou recitar uma quadrinha para vocês que vocês já conhecem e vocês terão que escrever essa quadrinha nas linhas que vocês têm aí disponíveis. Vamos lá? Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Repetindo, plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Vocês irão escrever essa quadrinha nas linhas que a gente tem aí disponíveis, ok? Se for necessário, vocês poderão voltar o vídeo e escutar novamente as orientações. Não tem problema nenhum. Escuta de novo, pausa, faz a atividade com calma e na melhor forma que você conseguir. Vou repetir novamente a quadrinha para vocês. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Questão 2. Leitura e escrita de música. Marta escreveu um trecho da música A Casa, dos compositores Vinícius de Moraes, Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. Ela cometeu alguns erros. Encontre-os e circule-os. Em seguida, escreva a música novamente, corrigindo-os. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Vocês conhecem essa música? Eu vou cantar ela para vocês. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Vocês irão procurar nesse trecho todas as palavrinhas que vocês acham que a Marta escreveu errado. Circula e depois vocês vão escrever de novo a música, corrigindo essas palavras que vocês acharam que estavam erradas. Então, vocês vão circular, depois vocês vão escrever a música aí nas linhas novamente, corrigindo todas as palavrinhas que vocês acharam que a Marta escreveu errado. Tudo bem? Eu vou cantar mais uma vez para vocês a canção, ok? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Questão 3. Ler trecho de um texto. Uma criança escreveu um trecho da fábula O Leão e o Ratinho e cometeu alguns erros. Leia o texto e encontre os erros. O leão e o ratinho. A questão 3 parece um pouquinho com a questão 2. Só que a diferença é que vocês terão algumas alternativas. Vamos lá? Um leão cansado de tanto caçar
dormia espichado à sombra de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Então essa criança escreveu um trecho de uma fábula e também escreveu umas palavras erradas. Vocês terão que descobrir quais são essas palavrinhas e marcar a alternativa correta de quais palavras estão erradas lá embaixo. Temos as alternativas A, B, C e D. Leia o trecho da fábula, veja quais questões estão erradas e depois veja nas alternativas qual delas possuem todas escritas erradas. Achou? Faça um X. O trecho que ela escreveu foi: um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Não esqueçam de marcar um X na alternativa correta. Questão 4. Reescrita de um trecho de um conto. Agora, continue a escrever a história O Soldadinho de Chumbo a partir deste ponto. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. De repente, como foi, como não foi, é caso de se pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou-o na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. Esse é o trecho do conto O Soldadinho de Chumbo. Vocês vão prestar atenção no trecho que parou e vai escrever o trecho que está faltando. Uma dica: se for necessário, volte o vídeo, escuta novamente a história, presta atenção no trecho que está faltando para vocês escreverem. Fiquem atentos à letra que vocês irão colocar para escreverem, as palavras, o texto, sempre com muita atenção e cuidado na hora da escrita. Sempre que precisar, você poderá voltar à história. Caso tenha alguma dúvida do trecho que está faltando, é só pausar e voltar a ler novamente. Vamos à história? O Soldadinho de Chumbo, Hans Christian Andersen. Numa loja de brinquedos, havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos, pois haviam sido feitos com o mesmo molde. Apenas um deles era perneta, como fora o último a ser fundido. Faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé, sobre a única perna e não fazia feio, ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com seu fuzil ao ombro, a túnica escarlate, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente de que ele mais gostou. "Que lindos soldadinhos!" exclamou maravilhado. E os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão.
um bosque de árvores verdinhas e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobrada para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, pensando que, tal como ele, aquela jovem tão linda tivesse uma perna só. Mas é claro que ela não vai me querer para marido, pensou entristecido o soldadinho, suspirando. Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu? Nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão, junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar mil e uma enorme bagunça. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O geniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho, deitado atrás da cigarreira. Ei, você aí, por que não está na caixa com seus irmãos? Gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. Amanhã vou dar um jeito em você. Você vai ver, gritou o geniozinho enfesado. Pode esperar. Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só, que estava caído atrás da cigarreira, e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento ou o geniozinho maldoso. E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurar na rua, mas não o encontrou. Logo se consolou. Afinal, tinha ainda os outros soldadinhos, e todos com duas pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, chegaram dois moleques. Eles se divertiam, pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: Olhe! Um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado? O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos pelo menos de meia dúzia para organizar uma batalha.
Sabe de uma coisa? Disse o primeiro garoto. Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar a volta ao mundo. E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal, colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara a um rio, com um grande salto. Rapidamente, as águas agitadas viraram o frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, engoliu-o. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? Passou-se muito tempo. Quem poderia dizer quanto? E de repente, a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam. Olhe! O soldadinho de chumbo que caiu da janela! Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino, que ganhara o soldadinho de aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem, por causa daquela única perna. Levou-o para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou-o com água e sabão para tirar o fedor de peixe e endireitou a ponte do fuzil, que amassara um pouco durante aquela aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho, e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. De repente, como foi, como não foi, é caso de se pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e o atirou na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna que estava amolecendo e a ponte do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme,
O vermelho escarlate da túnica e o azul da calça perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ela sentiu então que o seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. Naquele momento, a porta escancarou-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, bem junto ao soldadinho. Bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restara do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel, só restou a minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus cabelos negros. Questão 5. Leitura de um texto informativo. Leia o texto e responda a questão. Na questão 5, temos um trecho informativo com algumas informações para vocês. Só que, diferente das outras questões, essa questão eu não vou ler para vocês. Vocês irão ler o texto silenciosamente e depois ler as questões. Ele vai ter uma pergunta e para essa pergunta a gente vai ter algumas alternativas: A, B, C ou D. Leia o texto, leia a pergunta e veja qual das alternativas responde à pergunta que está sendo feita. Caso você tenha alguma dúvida, volte no texto de novo. Leia o texto, leia a pergunta, leia várias vezes, quantas forem necessárias, até você ter a certeza de que aquela resposta que você assinalou é a correta. Lembrando, não esqueçam de marcar um X na alternativa correta. Questão 6. Leitura de um texto informativo. Leia o texto e responda a questão. A questão 6 também é um texto informativo, só que diferente da outra questão. Essa, vocês irão escrever a resposta. Vocês irão ler silenciosamente o texto e depois vão responder a questão embaixo. Se você tiver dúvida da resposta, volte no texto, leia de novo, várias vezes, até você ter a certeza da resposta que você quer colocar aí. Tudo bem? Questão 7. Leia o texto e responda a questão. A questão 7 é a mesma coisa. Vocês irão ler o texto sozinhos e vão fazer um X na resposta correta. Leia o texto, leia a pergunta e faça um X naquela resposta que você acha que é a correta. Não esquece de marcar um X. Tá certo? Questão 8. Leia o texto e responda a questão. Vocês também irão ler sozinhos. Leia o texto, assinale a alternativa que está embaixo, coloque um X na correta. A, B, C ou D. Leia a pergunta, leia as alternativas, volte no texto e depois você faz um X na alternativa correta. Você pode ler o texto quantas vezes for necessário. Vamos lá? Questão 9.
Leia o texto e responda a questão. Essa vocês também irão ler sozinhos. Leia o texto, assinala a alternativa correta, que está embaixo. Coloque um X na alternativa que vocês acham que está correta. A, B, C ou D. Tem alguma dúvida? Leia novamente e procure responder fazendo um X da melhor maneira possível. Vamos lá? Questão 10. Essa questão eu também não vou ler para vocês. Vocês vão ler sozinhos. Leia o texto e responda a questão. Existem várias opções para vocês assinalarem: A, B, C ou D. Leiam quantas vezes for necessário e façam X na resposta correta. Questão 11. Leitura de texto informativo. Leia o texto, leia a pergunta e responda. Lembre-se, todas as respostas das perguntas estão no texto. Se você quiser, poderá grifar com um lápis, usar um marca-texto, onde você acha que está a resposta e depois escreva ela embaixo. Vai ajudar bastante. É uma ótima dica. Questão 12. A questão 12 é uma piada e vocês também irão ler sozinhos e fazer um X na alternativa correta. A, B, C ou D? Qual será a correta? E assim a gente chega ao fim da nossa avaliação de língua portuguesa do terceiro ano. Eu espero que vocês façam a avaliação com muita atenção. Juntos, somos mais fortes. Obrigada, pessoal, e até a próxima!